Graça e paz para você que mais uma vez está me permitindo me comunicar com você aqui através do YouTube. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. E eu quero pedir a você que ainda não está inscrito aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui. Nós estamos na manhã de sexta-feira, 17 de julho de 2026, gravando esse vídeo, cuja mensagem vai ter o seguinte tema: a bênção do trabalho diligente. Então convido você a deixar sua Bíblia já aberta. Provérbios capítulo 12, verso 11, que é em cima desse texto que nós vamos meditar. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira tem vídeo novo. Deixe o seu like aqui no vídeo, deixe seu comentário também e compartilhe nos seus grupos e nas suas redes sociais, para que esse vídeo possa ter um alcance maior. Bem, deixa eu passar para você, deixa eu me comunicar com você aqui sobre alguns avisos. O primeiro deles, no comentário que está fixado aqui, tem meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar. Para mim é um privilégio e uma honra estar aí pregando a palavra de Deus e cultuando ao Senhor junto com você. E por esse mesmo WhatsApp você pode me chamar para comprar qualquer um dos meus livros lá. Disponíveis no momento, estoques limitados, eu tenho Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu tenho Cuide bem da sua carreira profissional. E tenho também De Lodebar para Wonderland. Me chama lá no WhatsApp para você comprar diretamente comigo. Tem umas promoções bem legais também, tá? Tá aí o comentário fixado no WhatsApp. Mas se você preferir comprar pelas plataformas digitais, no segundo comentário que está aí tem minha landing page. Só clicar, entrar e comprar. Outro aviso, por esse mesmo WhatsApp que está nesse comentário fixado aí, esse primeiro comentário está fixado, você vai também reservar, se você quiser, os meus livros novos. Sansão, o homem das escolhas erradas, e é tempo de recomeçar. Quer garantir o seu exemplar? Na hora que ele sair, faça a sua reserva, me chama lá no WhatsApp. É isso. Dito isso, feitos esses avisos, vamos então para o roteiro do vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre leitura, uma frase que é bem legal. Eu quero que a gente pense aqui dentro dessa frase para a gente entender o conceito de leitura. Quero falar sobre uma fake news específica aí sobre Bolsa Família, que com certeza, agora que nós estamos em época de eleição, essa fake news vai circular pela internet aí pra caramba. Já circula, na verdade, né? E através de falas preconceituosas de pessoas que ou são desinformadas ou são mal intencionadas mesmo, fazem questão de desmerecer o que é o programa Bolsa Família. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre um assunto bem importante: Estado laico versus Estado ateu. Vamos fazer uma comparação: o que é Estado laico, o que é Estado ateu, para você não cair em conversa fiada que está circulando aí pela internet, tá? Em conversa fiada que vem principalmente da extrema-direita bolsonarista, que é ligada à religião. Eu falei ligada à religião, não falei ligada a Deus. Ser ligado à religião não tem ligação ao sistema religioso. O sistema bolsonarista ligado ao sistema religioso, vamos dizer assim, para melhorar minha explicação. Isso não tem ligação direta com ser ligado com Deus, não. Vamos falar à luz da Bíblia. E aí nós vamos entrar na mensagem. Então quero te convidar a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração,
Tenho certeza que Deus vai falar com você. Tenho certeza que Deus já está falando com você desde a hora que você abriu os seus olhos e lhe concedeu fôlego de vida para mais esse dia. E desde o momento que você ligou, entrou aqui e eu te dei a graça e a paz, Deus já está falando contigo. Então fica aqui até o final. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Vem comigo aqui. Você que está aqui nessa plataforma de vídeos curtos, eu quero convidar você para a gente meditar na seguinte frase sobre leitura aqui. A leitura transforma. É uma frase curta, mas bastante profunda. Nós vamos pensar nisso a partir de agora. A leitura transforma. Mas antes de eu me comunicar com você sobre o que é esse conceito de a leitura transforma, quero convidar você que está aqui nessa plataforma. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, 17 de julho de 2026, na parte da manhã. Clica nesse botãozinho aí, à direita do seu vídeo, ou embaixo, né? Tem um botãozinho para você me seguir. Clica aí para você me seguir, tá? Não sei onde você está vendo esse vídeo, mas clica aí nesse botãozinho para você me seguir aqui, para que você sempre receba as notificações de quando eu postar vídeo novo aqui. Clica nesse coraçãozinho que está aí, ou está do lado direito do seu vídeo, se for na plataforma laranjinha ou na vermelhinha, ou está embaixo se for na outra plataforma. Clica, achou o coraçãozinho? Clica aí para você dizer que gostou do vídeo. Eu preciso muito desse clique aí. É rapidinho, só clicar, dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário também e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais para que esse vídeo possa ter um alcance maior. E deixa eu falar para você algumas coisas aqui. Deixa eu falar para você alguns avisos aqui. Nesse comentário está fixado aí. Tem meu WhatsApp. Por ele você pode me chamar para pregar na sua igreja. Não cobro nada para pregar. Por ele também você pode comprar diretamente comigo meus livros. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Cuide bem da sua carreira profissional. E de Lodebar para Wonderland. E por esse mesmo WhatsApp você pode reservar também os novos livros que eu estou lançando. Sansão, o homem das escolhas erradas. E é tempo de recomeçar. Quer reservar? Me chama lá que eu te explico direitinho como é que você vai fazer. E assim que esses livros forem lançados, eu vou divulgar bastante aqui. Então fica atento, tá? E último aviso, ou melhor, o penúltimo. Olha sempre a hashtag do vídeo que eu posto aqui, para você saber qual é a parte dele. Se é 1, se é 2, e siga na sequência, assista na sequência para você entender o conteúdo da mensagem. E agora sim, o último aviso. Daqui a pouco tem a mensagem. A bênção do trabalho diligente. Provérbios 12, 11. Dito tudo isso, então vamos para o conteúdo. Então, a leitura transforma. O que é que eu quero dizer com essa frase, a leitura transforma? A frase é bem simples. A leitura, ela é capaz sim de transformar a realidade de uma pessoa. Ela é capaz de transformar uma pessoa de dentro para fora. A leitura, ela tem esse poder transformador. Quando eu recomendo para você comprar meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, eu quero que você tenha esse livro aqui nas suas mãos como um instrumento poderoso para ajudar você a transformar a sua vida espiritual em algo melhor do que o que você vive atualmente. Eu quero dizer para você que esse livro, ele tem um poder, se você lê-lo com atenção, se você absorver tudo que está aqui, todos os conceitos que eu compartilho com você aqui, todos os textos bíblicos que eu coloco aqui também, para dar base a todos os meus conceitos que eu trago aqui para você, tenho certeza que esse livro vai trazer para você um universo novo acerca da sua vida espiritual. Tenho certeza que ele vai transformar a sua vida espiritual em algo melhor do que você está vivendo agora. Eu começo com o primeiro capítulo, o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. Entro pelo capítulo 2, quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. Entro pelo capítulo 3, está lá, porque os nossos olhos são espelho da alma.
capítulo 4 vem: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares, e faça o fechamento com a conclusão. Então eu tenho certeza que a leitura deste livro aqui vai contribuir para transformar a sua vida espiritual em algo melhor do que o que você vive hoje. E caso você que esteja vendo esse vídeo agora, aí, você está vendo esse vídeo agora, você não tem nenhuma ligação com religião, esse livro também tem contribuições importantes para que você possa aplicar dentro da sua casa, dentro da sua família, porque eu sei que você é um homem de bem, eu sei que você é uma mulher de bem, eu sei que você quer que os seus filhos tenham acesso ao que é de melhor para que eles possam crescer saudáveis. E com certeza você vai ler esse livro com toda atenção, você vai entender tudo que eu falo aqui, que fala muito para que você possa dar base para que a sua família cresça com valores éticos e morais melhores do que o que a gente tem por aí nesse mundo, infelizmente, que está dominado por esse sistema de valores corrompido e pervertido. Então, o que eu ofereço para você aqui é uma transformação através da leitura na sua vida espiritual. Quando eu trago para você o livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, eu ofereço para você oportunidades para você transformar a sua vida profissional. Antes que você venha dizer que tem muito livro no mercado sobre esse assunto, eu sei que tem. E é bom que tenha mesmo. E quanto mais livros tiverem, melhor será para todo mundo. Porque, preste atenção no que eu vou te falar. O mercado literário, ele não é um mercado concorrente entre si. Um escritor não concorre contra o outro. Tá? Isso é bem legal. Porque nós, escritores, oferecemos opções para você. Escrevemos sobre vários assuntos. Tá? Um mesmo escritor como eu pode escrever sobre vários assuntos. Assim como muitos outros escritores escrevem sobre vários assuntos. Há escritores que se fixam num nicho. Preste atenção. Escrevem sobre vários assuntos direcionados a um nicho do mercado. Há quem escreva para vários nichos. Enfim, não existe concorrência no mercado literário. Então, cuide bem da sua carreira profissional. É um livro que com certeza vai contribuir sim para que você possa transformar a sua vida profissional em algo melhor do que o que você vive hoje. Porque aqui eu falo de como é que você elabora um currículo, como você se comporta numa dinâmica de grupo, como você deve cuidar das suas redes sociais, falo sobre como é que você se comporta em entrevista de emprego, etiqueta corporativa, falo de empreendedorismo, eu falo de planejamento de carreira, né? Desemprego estrutural versus planejamento de carreira, é um capítulo específico. Eu falo sobre a importância de você estudar, de você nunca parar de estudar. E você que está parado aí, achou que estudou tudo que tinha que estudar, não. Você não estudou tudo que você tinha que estudar, não. Nós estamos vivendo num mundo que exige conhecimento cada vez mais conhecimento. Entendeu? Então nós temos que continuar estudando sempre. Quem está no mercado de trabalho tem que continuar estudando. Ah, tem ensino médio, tem que fazer graduação. Ah, já fiz a graduação, tem que fazer MBA, pós. Se for possível, mestrado. Fazer cursos de extensão, cursos de atualização. Tem que estar buscando sempre. Tem que procurar estudar outros idiomas, principalmente o inglês, né? Que é um idioma basicamente universal. Então, quer dizer, você tem o seu próprio negócio, você precisa melhorar a estrutura do seu negócio, fazer cursos específicos em instituições como o Sebrae e a FGV, cursos que muitas vezes são gratuitos e que estão aí disponíveis na internet para você melhorar a sua capacidade de gerenciar o seu negócio. Pois é. Então tá aqui, ó, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. É um livro que com certeza vai contribuir para transformar a sua vida profissional. A leitura transforma sim. E quando eu trago para você o livro de Lodebar para Wonderland, eu estou contando para você 11 histórias reais. Histórias essas que, para que as pessoas verdadeiras não sejam identificadas, eu mudei nomes, datas, locais, mudei um ou outro detalhezinho, tá? Mas a estrutura é a mesma, a essência da história é verdadeira, é autêntica. Então aqui são 11 histórias de pessoas que buscaram superação, pessoas que foram até o fundo do poço. E a leitura desse livro vai transformar, sim, além de mexer com a sua vida espiritual, porque você vai aprender conhecimentos
bem profundo sobre o que essas pessoas vivenciaram quando elas tiveram o seu encontro particular com Jesus Cristo, você também vai com certeza ter a sua saúde emocional transformada, porque você vai ser alimentado por um sentimento de que, do mesmo jeito que essas pessoas conseguiram dar a volta por cima, você também pode conseguir dar a volta por cima. Você também tem condições de dar a volta por cima. E em nome de Jesus Cristo você vai dar a volta por cima, independente do que você esteja vivendo. E eu não estou aqui pregando mensagem de autoajuda, não estou aqui pregando para você mensagem de coach. O que eu estou mostrando para você aqui é que através da oportunidade que essas pessoas deram para si mesmas de abrir os seus corações para Jesus, elas conseguiram ter as suas vidas transformadas. Eu aponto nesse livro que Jesus é o instrumento mais poderoso para a transformação de uma vida espiritual, tá? Porque fica mais fácil você buscar a superação, a resiliência, a volta por cima, entendeu? Daquilo que você está vivendo. Fica mais fácil quando você abre seu coração para Jesus. E essa é a essência do meu livro de Lodebar para Wonderland. Então, por isso eu digo para você que essa leitura, ela tem o poder de transformar a sua vida espiritual e tem o poder de transformar também a sua saúde emocional em algo melhor do que o que você está vivendo hoje. E quando eu digo para você que a leitura transforma, eu quero dizer para você que nada substitui a leitura da Bíblia. Os meus livros não foram feitos para substituir a Bíblia. Nenhum livro escrito na face da terra, já escrito, ou que ainda venha a ser escrito e publicado, nenhum livro tem o poder de substituir a Bíblia. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Quero que você entenda de forma bem transparente, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É por meio dela que Deus se comunica conosco. É por meio da Bíblia que Deus transmite para nós aquilo que Ele quer e aquilo que Ele não quer. E daqui a pouco, quando eu falar sobre Estado laico e Estado ateu, você vai entender exatamente a profundidade desse assunto aí. A Bíblia, ela não se omite de falar sobre os assuntos. E quando o assunto não está na Bíblia, é porque verdadeiramente Deus já deu a resposta dele. Tá? Se não está na Bíblia, a gente não tem que inventar. Então, a leitura da Bíblia, ela não é para ser substituída por nenhum outro livro. Então, quando eu trago para você Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, cuide bem da sua carreira profissional, de Lodebar para Wonderland, que são os livros que eu tenho aqui na versão impressa para que você possa comprar diretamente comigo, aí nesse comentário que está fixado aí que tem meu WhatsApp. Meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, que eu só tenho na versão digital. Aí no segundo comentário aí tem minha landing page, é só você entrar lá e comprar, caso você queira esse, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. E também pelo WhatsApp você pode reservar meus novos livros. É Tempo de Recomeçar e Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Nenhum desses livros, como eu já disse, foi feito para substituir a Bíblia. Ele é para ser lido em paralelo à Bíblia. Tá? Ele é feito para ser lido como uma leitura auxiliar à leitura da Bíblia. Ou melhor, eles foram feitos para ser lidos como um conhecimento a mais, tá? Como um conhecimento complementar, como um conhecimento que vai agregar valor para você, tá? Nunca para substituir, porque a Bíblia ela é insubstituível, ela é a palavra de Deus, escrita por homens inspirados pelo Senhor, tá? Antes que você queira questionar, porque a Bíblia foi escrita por homens, é óbvio que eu sei que Deus tem poder para Ele mesmo escrever. Tanto é que foi Ele mesmo quem escreveu para Moisés as tábuas da lei, que são conhecidas como os 10 mandamentos. Foi o próprio Deus quem escreveu e deu a Moisés as tábuas da lei. Mas Deus quis usar a instrumentalidade do homem para que o homem fosse
coparticipante disso aí. Deus, então, inspirou homens nas mais variadas faixas de tempo para que a Bíblia fosse escrita e ela fosse reconhecida como cânon hebreu, para que nós possamos então aqui tê-la à nossa disposição, conhecendo a palavra de Deus como ela é, conhecendo Deus como Ele é por onde Deus se apresenta a nós. Então a leitura da Bíblia, ela tem o poder de transformar a sua vida espiritual, tem o poder de levar você ao entendimento profundo de quem é Deus, o que Ele quer, o que Ele não quer. Você tem o poder de conhecer na essência quem é Jesus. Você tem o poder de conhecer quem é o Espírito Santo através da leitura da Bíblia, que tem o poder de transformar a sua vida. Então, a leitura transforma. Quero fechar essa parte desse vídeo falando que a leitura transforma. Por quê? Porque quando você adquire o hábito da leitura, o que acontece? Você aprende a pensar com a sua própria cabeça. E ao pensar com a sua própria cabeça, ninguém vai manipular você, nem para um lado, nem para outro. Você mesmo vai ter o poder de duvidar, questionar, pesquisar, sim, porque nós temos aí, nós estamos vivenciando a era da informação. Informação tem bastante, e tem desinformação também, tem bastante fake news, mas é você que vai pesquisar e vai transformar a informação em conhecimento, e vai ter o poder de descartar a desinformação. Por quê? Quando você pesquisa e descobre que certas coisas que são ditas na internet são pura desinformação, você vai ter o poder de descartar. Inclusive, já eu vou falar sobre mais uma fake news aqui, mais uma desinformação que circula por aí. E o que eu estou falando para você está baseado na Bíblia, tá? Jesus, ele falou em Mateus 22, 29, eu cito sempre, vou citar de novo. Disse Jesus: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus falou isso claro para os discípulos. Jesus volta lá em João 5,39. Ele disse também: examinem as Escrituras, porque nelas vocês vão ter vida eterna, e são elas que dão testemunho a meu respeito. Você vai encontrar em Atos 17, do 10 ao 12, os crentes de Bereia indo conferir aquilo que está escrito na palavra de Deus, para ver se os apóstolos estavam pregando realmente o que está escrito na palavra. Quando você vai ao Salmo 119, você lê 176 versículos, cada um deles apontando para a importância da palavra de Deus. Então, o próprio Deus se preocupa assim. Isso para não mencionar Josué 4:6. Assim diz o Senhor: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E eu continuo com Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 4:6, Oséias 6:3. Então, Deus se preocupa sim, tá? Com o fato de que nós venhamos a buscar esse conhecimento. Buscar sim informação. Deus se preocupa e Deus quer que nós venhamos verdadeiramente a buscar esse conhecimento, a buscar essa informação, a buscar essa transformação. Então a leitura, ela tem essa capacidade, tá? De fazer a gente pensar com a própria cabeça. A leitura, ela traz para nós conhecimentos profundos acerca do nosso idioma. Quem lê escreve melhor. Eu já disse isso sempre, vou repetir, porque isso é uma verdade e que tem que ficar na sua cabeça. A leitura, ela vai fazer, o hábito da leitura vai fazer você escrever melhor. E ao fazer você escrever melhor, você vai ter uma empregabilidade maior. Sim, porque várias etapas de processo seletivo, caso você não saiba, você é avaliado sim na questão de você, na questão da sua escrita, da sua ortografia, sua gramática. Quando o empregador entra nas suas redes sociais para pesquisar, uma das coisas que ele quer pesquisar é como é que você escreve. Então ele vai lá naquelas redes sociais que as pessoas se comunicam por escrito, porque algumas você se comunica por lá por escrito. Por ali ele já tem uma ideia de como você escreve.
E quando você é convocado para alguma etapa do processo seletivo, quando ele entrega para você um papel e uma caneta para você fazer uma redação, ele já está avaliando sim a sua capacidade de escrever, com certeza, como você escreve. Então ali já é um critério para você continuar no processo ou ser descartado pelo caminho, tá? E outra coisa, você também aprende a falar melhor, se expressar melhor quando você tem o hábito da leitura. E isso é muito importante também em muitas etapas do processo seletivo, quando você é chamado, por exemplo, para participar de uma dinâmica de grupo, quando você é chamado para participar de uma entrevista. Às vezes aquela entrevista ela é coletiva, às vezes a entrevista ela é individual. Então você precisa aprender a se comunicar e a leitura ela traz esse poder para você. E você que tem vontade de trabalhar na obra do Senhor, pregar a palavra de Deus, como eu estou fazendo aqui pela internet, a leitura também vai capacitar você para isso. Você vai ter capacidade de você se comunicar melhor, falar melhor, não ser alvo de zombarias. Sim, exatamente. Não ser alvo de críticas porque você fala errado. Pois é, isso é muito importante você ter em mente, tá? A leitura transforma, fico por aqui, agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e continuo aqui até o final porque eu tenho outras coisas para falar para você. Daqui a pouco tem a mensagem, a bênção do trabalho diligente. Vem comigo, vamos fazer uma resenha do meu novo livro, Sansão, o homem das escolhas erradas, tá? Só que antes da resenha, quero pedir uma coisa para você. Está aqui nessa plataforma. Clica nesse botão para você me seguir, me acompanhar. Clica nesse coração aí, ó. Localiza o coração para você dar apoio para o meu vídeo, para dizer que você gostou do vídeo. Eu preciso muito que você faça isso. É rapidinho. Deixe seu comentário também e compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais. Tudo isso é muito rápido. Olha o comentário que está fixado nesse vídeo que tem meu WhatsApp. Por ele você pode fazer a reserva para comprar meu livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Por ele você pode reservar seu exemplar. Me chama lá, que eu te explico. Por esse mesmo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja e por esse mesmo WhatsApp você pode comprar outros livros que eu tenho, tá? E olha a hashtag desse vídeo para você saber se é parte 1, parte 2, qualquer vídeo que eu posto nessa plataforma. Olha a hashtag, tá? Vamos então para a resenha. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Esse livro, eu tenho certeza que ele vai marcar um período que a sua vida espiritual vai ser transformada após a leitura desse livro. Posso dizer para você com segurança que esse livro vai trazer para você instrumentos poderosos para transformar sua vida espiritual. Vai trazer para você instrumentos poderosos para você entender a profundidade dos escritos que eu coloco ali para você. Vai trazer para você a profundidade dos assuntos que eu transmito para você, que eu compartilho com você, melhor dizendo, através desse livro. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Você vai conhecer toda a história desse homem, desde quando ele foi concebido até a morte dele. Você vai entender por que eu dei a esse livro o título de Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Você com certeza vai aprender verdades espirituais profundas e transformadoras para a sua vida. Então quero deixar para você essa oportunidade para você comprar meu livro. Assim que ele for lançado eu vou divulgar bastante aqui. Mas enquanto esse livro ainda está na fase da produção, quer garantir seu exemplar? Aí nesse WhatsApp você pode fazer sua reserva. Então, por exemplo, quando eu esmiuçar para você, por exemplo, um capítulo no qual eu falo sobre o que ele viveu lá quando ele casou com a mulher filisteia, já num ato de total desobediência àquilo que Deus queria para a vida dele, você vai entender a profundidade. Esse é um dos assuntos. Você vai entender a profundidade espiritual dessa questão. Tá? Esse é um dos assuntos que eu trago no livro. Tá bom? Então, em breve para você, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Vou divulgar bastante aqui nessa plataforma assim que o livro estiver já impresso aqui na minha mão. Fica atento a isso aí. E se quiser garantir o seu exemplar com antecedência, me chama aqui no WhatsApp. Em breve, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas.
Vem comigo. Quero fazer com você aqui agora, trazer para você a resenha do meu livro É Tempo de Recomeçar. Mas antes de eu trazer a resenha, eu quero pedir a você que está aqui nessa plataforma, clica nesse botãozinho para você me seguir aqui, para você me acompanhar, tá? Sempre tem vídeo novo aqui. Então, quando você clica aí para me seguir, me acompanhar, você recebe a notificação. Clica nesse coraçãozinho, localiza o coraçãozinho aí nessa plataforma, tá? Preciso desse apoio, clica aí, tá? É rapidinho, só um clique. Deixe seu comentário também e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais para que esse vídeo tenha um alcance maior. Olha esse comentário que está fixado aí, que tem meu WhatsApp. Por ele você pode fazer a reserva deste livro, É Tempo de Recomeçar. Assim que eu lançá-lo, vou divulgar bastante aqui. Mas se você quiser garantir já o seu exemplar, me chama aí no WhatsApp. É por esse WhatsApp que está aí no comentário fixado, tá? Ou favoritado, dependendo da rede que você estiver. Então me chama aí que você vai fazer a sua reserva por lá diretamente comigo. Por esse mesmo WhatsApp você pode comprar os meus outros livros e por esse mesmo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja. E o último aviso, olha a hashtag para você saber se é parte 1, parte 2, sempre que você estiver aqui assistindo um vídeo, tá? Olha a hashtag que eu sempre coloco lá para você poder assistir na sequência. Dito isso, vamos então para a resenha. É Tempo de Recomeçar. Esse livro, ele tem como base as histórias de duas mulheres muito incríveis, Raabe e Ruth. Então eu esmiuço a história de ambas as mulheres, para que você conheça verdades espirituais bem profundas e que você tenha a capacidade de ter a sua vida espiritual transformada para melhor, com certeza, através da leitura deste livro É Tempo de Recomeçar. Porque, por exemplo, entre os muitos assuntos, eu vou abordar, por exemplo, como Raabe decidiu seguir o povo de Israel, tá? Esse vai ser um dos assuntos que vai estar lá. Como ela decidiu seguir o povo de Israel, você vai aprender, tá? Como é que isso aconteceu. E você vai encontrar o nome dela na genealogia de Jesus. Eu vou falar sobre isso. E de leve também você vai um dos capítulos nos quais eu falo sobre Ruth, você também vai entender como Ruth chegou ao conhecimento de Deus. Eu quero que você entenda muito profundamente isso aí. Vou compartilhar com você também. E como é que ela aparece também na genealogia de Jesus, tá? Então, em breve aqui, é tempo de recomeçar. Fica atento porque quando eu lançar, vou divulgar bastante aqui. Quer garantir o seu exemplar? Faz a sua reserva através desse WhatsApp que está aí nesse comentário fixado ou favoritado. Então, em breve, meu novo livro, É Tempo de Recomeçar. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Mas agora eu quero falar sobre a fake news. Mais uma fake news. O Brasil parece que tem uma indústria de fabricação de fake news. É uma coisa tremenda. Vamos lá. O assunto de hoje sobre esse tema vai ser o seguinte: pobre não quer trabalhar para viver de Bolsa Família. Isso é uma baita de uma fake news. Pobre não quer trabalhar para viver de Bolsa Família. Isso é um absurdo. Mas antes de eu falar desse assunto, clica nesse botão aí para você me seguir e me acompanhar. Você que está aqui nessa plataforma, tá? Clica nesse coração, procura o coração aí, dá o seu apoio, preciso desse apoio, tá? Deixe seu comentário também e compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais. Tudo isso é muito rápido, tá bom? Tudo isso é alguns segundinhos só, você faz isso tudo. Olha esse comentário que está fixado aí que você vai ver meu WhatsApp. Por ele você me convida para pregar na sua igreja, por ele você compra diretamente meus livros comigo e por ele também você faz a reserva dos meus novos livros, tá? E olha a hashtag do vídeo para você saber se é parte 1, parte 2, parte 3 e siga na sequência para você entender. Mas vamos lá. Agora,
Pobre não quer trabalhar para viver de Bolsa Família. Essa fake news é algo assim que é cruel. Deixa eu explicar para você o que é o Bolsa Família. Mas antes de eu explicar para você o que é o Bolsa Família, eu quero dizer para você que eu estou falando na autoridade de funcionário aposentado da Caixa Econômica. Tá? Me perguntaram essa semana se eu sou de esquerda. Eu já disse que não. Não sou de esquerda, não sou de direita. Não sou de extrema esquerda nem de extrema direita. Não sou de centro-direita nem de centro-esquerda. Também não sou de centro. Eu sou de Jesus Cristo. Sou pregador da palavra de Deus. E como pregador da palavra de Deus, eu defendo aquilo que está na Bíblia. Separação total entre igreja e Estado. Tá? Vou falar sobre isso daqui a pouco, inclusive, quando eu falar de Estado laico e Estado ateu. Tá? Só para deixar claro. Então a autoridade que eu tenho para falar sobre Bolsa Família é a autoridade que eu tenho de funcionário aposentado da Caixa Econômica. Então vamos lá. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda. Tá? Ele foi feito para socorrer os necessitados. Algo que está na Bíblia desde o Antigo Testamento. Deus sempre teve a preocupação de socorrer os necessitados. Mandou Moisés fazer isso, inclusive. A criação do dízimo no Antigo Testamento, inclusive, é para isso. Era feito em mantimentos, para os mantimentos serem levados para viúvas, órfãos e necessitados em geral. Só você pesquisar na sua Bíblia. Tá? O Novo Testamento, Jesus também apontou para a necessidade de socorrermos os mais pobres. E na Constituição brasileira está escrito que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Por quê? As pessoas que são desiguais, no sentido de que são menos favorecidas, como os mais pobres, precisam sim de um socorro. E o Bolsa Família, ele é esse socorro. Então, algumas pessoas inescrupulosas ou mal informadas, ou as duas coisas juntas, na verdade não, quem é inescrupuloso sabe muito bem que o Bolsa Família serve para atender o mais pobre, mas ele vem à internet para desmerecer, como por exemplo aquele pastor, que já fiz um vídeo específico sobre ele, que chamou o pobre de porco porque vive de Bolsa Família. Esse pastor parece que ele esqueceu da realidade dele, porque ele mesmo já deu testemunho dele que ele viveu em pobreza, viveu em muita pobreza. Então, como agora ele é rico, é um dos mais ricos do Brasil, diga-se de passagem, que ganha muito bem, através das palestras que ele faz, através do dinheiro que ele recebe, ele vive muito bem. Parece que ele esqueceu dos tempos de pobreza que ele viveu. Parece que ele esqueceu disso. Parece que apagou-se da memória dele isso. Para ele falar uma atrocidade daquela, de comparar pobre a porco, pelo amor de Deus. E ainda desmereceu também membros da igreja que ele pastoreia. Porque com certeza, na igreja que ele pastoreia, tem pessoas que vivem do Bolsa Família. Mas a ideia do Bolsa Família não é fazer a pessoa nunca mais trabalhar, não. Muito pelo contrário. Quando o governo instituiu uma das regras do Bolsa Família, obrigatoriedade de manter as crianças na escola, crianças e adolescentes, porque esse programa atinge até os filhos alcançarem a maioridade. É para que esses filhos com um grau de estudo maior tenham mais oportunidade no mercado de trabalho, tá? Então, ele é feito para que num médio prazo e longo prazo as pessoas não precisem mais do Bolsa Família. E outra coisa, quando a pessoa consegue o emprego, porque na verdade muitas dessas pessoas que vivem do Bolsa Família, elas querem uma oportunidade para trabalhar. E quando elas conseguem essa oportunidade para trabalhar, o próprio CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em comunicação com o Cadastro Único que o governo usa para poder socorrer as pessoas, para poder dar a elas o Bolsa Família, esse próprio cruzamento de cadastro já faz com que essas pessoas já sejam retiradas do Bolsa Família, mas é feita uma transição para que as pessoas possam aos poucos sair do programa, para que novos possam entrar. Só que o problema é que algumas pessoas, principalmente pessoas ligadas à extrema-direita bolsonarista, porque é a extrema-direita bolsonarista que prega essa barbaridade de dizer que o pobre não gosta de trabalhar porque quer viver de Bolsa Família, essa extrema-direita bolsonarista ela se apega a eventuais distorções que existem no programa. Sim, existem falhas,
mas cabe ao governo identificar essas falhas e corrigir. E você, caso você saiba, você que está vendo esse vídeo aqui, critica, você sabe que tem alguém recebendo indevidamente, você pode pegar um canal qualquer que o governo disponibiliza aí e fazer a denúncia. E o governo vai correr atrás para apurar. Então, ao invés de você ficar falando groselha na internet, se você sabe de alguém que recebe indevidamente, faça a denúncia. Simples assim. E vai ser feita a apuração. E se for verdadeira, a pessoa vai ser tirada do programa. Eu já vi lá muita gente sendo retirada do programa Bolsa Família. Não é a Caixa Econômica que faz isso, não. A Caixa Econômica é o órgão pagador. Mas nós já vimos lá pessoas terem o programa cancelado e nós direcionarmos a pessoa para o Caixa. Aí lá a pessoa se vira lá, vai descobrir por que foi cancelado. É assim que funciona, tá? E, poxa, vamos falar aqui. Onde é que tem mais fraude do que lá no Congresso Nacional? Orçamento secreto que foi criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As emendas PIX, que os caras recebem e não tem obrigação de dar satisfação. Só agora que o Flávio Dino está corrigindo isso aí. Flávio Dino, ministro do STF, que está realmente zelando pelos interesses do povo brasileiro. Está correndo atrás disso aí para impedir essa pouca vergonha desses deputados e senadores receberem dinheiro, grande quantidade, e aplicarem onde querem sem dar a mínima satisfação. E só Deus sabe onde é que eles estão botando esse dinheiro. Não vou nem entrar nesse mérito, isso é que cabe à polícia investigar, não a mim. Pois é. E o caso do Banco Master, que o Flávio Bolsonaro, que está se atrevendo a ser candidato a presidente da República, está envolvido até o último fio de cabelo dele. Ele chama o Daniel Vorcário de irmãozão. Só esse Daniel Vorcário recebeu, vindo do Cláudio Castro, ex-governador daqui do estado do Rio de Janeiro, mais de 3 bilhões de reais do Fundo de Aposentadoria dos Funcionários do Governo do Estado do Rio, ou seja, funcionários do Governo do Estado do Rio que estão para se aposentar ou já estão aposentados, já vão ter um baita de um prejuízo, já vão ter 3 bilhões de reais a menos para poder ser repartido entre eles. Porque caso você não saiba, eu vou explicar para você aqui. Quando você trabalha e é descontado do INSS, você trabalha CLT e a empresa desconta lá do seu salário, o percentual lá do INSS, 8% do seu salário, a empresa contribui com os restantes. Então, vai lá para sua conta de previdência, do INSS esse dinheiro. É o dinheiro que garante a você, por exemplo, se Deus livre e guarde, você ficar doente, você poder receber. É esse dinheiro que garante isso, tá? Foi o que me garantiu quando eu fiquei doente, quando eu perdi parte da minha visão, fiquei de licença. Quando você se aposenta, é esse dinheiro que você mesmo poupou, você e milhões de trabalhadores pouparam, é esse dinheiro que você recebe, que eu recebo como aposentado, tá? Então não é esmola do governo isso não, tá? Não é benesse do governo não. É dinheiro que você poupou. Funciona do mesmo jeito que funciona a previdência complementar, que é aquela que o seu banco oferece para você, se você quiser fazer. Eu fiz a minha. Quando eu entrei para a Caixa Econômica, eu fiz a minha lá da Previdência Complementar dos funcionários da Caixa. Eu fiz a minha. Se eu não quisesse fazer lá, eu poderia ter feito no meu banco. Como você também pode, só você procurar o seu banco e fazer. Todo mês você vai poupar um percentual do seu salário para que na sua aposentadoria você receba o quê? A complementação da sua aposentadoria. Então, o dinheiro que você poupou é do mesmo jeito que funciona no governo do Estado do Rio. Os funcionários do Estado do Rio descontam para a própria Previdência, que é o Rio Previdência, se não me falha a memória o nome, não sei. Acho que é isso. Então, eles descontam e no final da sua jornada de trabalho, eles se aposentam e recebem aquilo lá. Então, não é dinheiro que o governo deu, não. É o dinheiro que o próprio trabalhador poupou para isso. E esse cara
Daniel Vorcaro, juntamente com esse governador, ex-governador Cláudio Castro. A polícia está cuidando do caso, não vou aqui emitir minha opinião. A polícia está cuidando. Se o Vorcaro está preso é porque coisa boa ele não fez. E se o Cláudio Castro for preso, porque coisa boa ele não fez. Mas isso aí cabe à polícia decidir, não a mim. Enfim, quer fraude maior do que isso? Então, infelizmente, é assim que funciona. Então, se por acaso, vou fechar aqui o assunto Bolsa Família. Então, bota na sua cabeça aí, ó, que é um programa de transferência de renda, é transitório, e a nossa oração como povo de Deus deveria ser para que as pessoas realmente não precisem mais do Bolsa Família. Para que as pessoas consigam entender o seguinte, que precisam também fazer sua parte, tá? Porque sim, precisam se qualificar. Eu falo disso direto aqui com relação ao meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, que por sinal está aqui. Esse é um dos assuntos que eu mais prego aqui. Então sim, as pessoas precisam buscar qualificação profissional. Mas num momento de emergência que a pessoa não tem de onde tirar, o Bolsa Família é útil sim. O Bolsa Família é bem-vindo sim. É um programa de transferência de renda sim, para que a pessoa possa ter um socorro, para que a pessoa possa voltar, respirar e voltar ao mercado de trabalho. E a pessoa, por sua vez, precisa se qualificar para poder estar sempre em condições de ter uma boa empregabilidade. Sim, é assim que funciona. Na economia funciona assim. E o Bolsa Família movimenta a economia, porque quando uma família recebe ele, o que acontece? Ela volta a consumir. E quando ela volta a consumir, milhões de famílias que voltam a consumir, o que acontece? Comerciantes vão empregar mais pessoas para poder dar conta das necessidades. Indústrias vão poder contratar mais pessoas para poder dar conta das necessidades do comércio, porque elas vão ter que fabricar mais coisas para poderem ser comercializadas. E assim a roda da economia vai girando. Então, cada real que o governo investe no Bolsa Família aumenta sim o PIB, Produto Interno Bruto, a produção de riqueza existente no Brasil. É só você pesquisar que tudo que eu estou falando está na internet, tá? E só para fechar, eu sou de Jesus Cristo, espero que isso fique bem claro. E eu falei de Bolsa Família como funcionário aposentado da Caixa Econômica, tá? Não estou levantando bandeira política para ninguém. Até porque eu sou pregador da Palavra de Deus. Como pregador da Palavra de Deus, eu tenho que ser isento. Eu tenho que ser imparcial. E quando eu faço críticas aqui à extrema-direita bolsonarista, é porque é a extrema-direita bolsonarista que mistura religião com política. Porque se a esquerda fizer isso, eu vou criticar do mesmo jeito. Se a esquerda, por acaso, fizer isso, querer misturar religião com política, eu vou vir aqui fazer as mesmas críticas que eu faço à extrema-direita bolsonarista. Eu estou falando bem claro, porque a direita não faz isso. A direita normal, tradicional, ela nunca misturou política com religião. A direita não faz isso, não. A esquerda também não faz. A extrema-esquerda também não faz. Só quem faz é a extrema-direita bolsonarista, que vem com essa história de que é conservador, esse discurso de que é conservador. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, fecho aqui. Fake news. Essa história de que pobre não gosta de trabalhar para viver de Bolsa Família. Fake news pura. Agora você já sabe que é fake news e você já sabe que tem aí, ó, nos comentários os textos bíblicos para confrontar você com relação ao assunto fake news. Como é que Deus desaprova fake news? Como é que Deus condena as fake news? Os textos estão aí. Você mesmo vai pegar sua Bíblia e vai ler. E você vai tirar suas próprias conclusões. Através do que eu coloquei aí, ó. Os textos bíblicos, tá? Estão aí. Tá aí nos comentários. Só você abrir sua Bíblia e ler. E eu paro por aqui. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus no que diz respeito ao assunto das fake news. Continua aqui porque eu vou falar já sobre o Estado laico e o Estado ateu e logo em seguida eu vou entrar com a mensagem. A bênção do trabalho diligente, Provérbios 12, 11. Aí deixando sua Bíblia aberta. Vem comigo mais uma vez. Vou falar agora sobre Estado laico e Estado ateu.
a diferença entre Estado laico e Estado ateu, porque eu quero que você entenda muito bem esse assunto, para você não ser confundido pelo que tem por aí. Mas antes de eu falar sobre isso, clica nesse botãozinho aí para você me seguir e me acompanhar aqui, tá? Nessa plataforma aqui, nessa rede social aqui. Clica nesse coraçãozinho, acha o coração aí, onde ele estiver, clica nele. E deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Por favor, faça tudo isso, leva só alguns segundos. Eu preciso desse seu apoio aí, tá bom? Olha o comentário que está fixado aí, porque nele tem o meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja. Não cobro para pregar. Por ele você pode comprar meus livros, tá, diretamente comigo. E por ele também você pode reservar, fazer sua reserva para os meus 2 livros novos. É Tempo de Recomeçar e Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Assim que eu lançá-los, vou divulgar bastante aqui. E para fechar essa parte de aviso, olha a hashtag desse vídeo para você saber se é parte 1, parte 2. Assista na sequência para você entender a mensagem como um todo. Dito tudo isso, vamos lá. Estado laico versus Estado ateu. O que é Estado laico e o que é Estado ateu? Quero explicar para você bem explicadinho para você não ser confundido. Vamos lá. De novo, tá ficando sacal para mim, imagina para vocês. Vou falar de novo, criticar de novo a extrema-direita bolsonarista. Por quê? Porque é essa extrema-direita bolsonarista que quer misturar religião com política. Tá? Tudo começou há pouco tempo aí, ó. Começou há muito tempo, na verdade. Mais recentemente teve uma juíza aí que decidiu fazer algo que mexeu com a extrema-direita bolsonarista, porque ela não permitiu alguma manifestação religiosa específica, tá? E aí vieram os religiosos ligados à extrema-direita bolsonarista para dizer que o governo está impedindo a liberdade religiosa. Vamos lá. O que a juíza fez foi o seguinte. Ela disse que do mesmo jeito que os cristãos têm o direito de fazer o seu culto, por exemplo, ler a Bíblia em uma cerimônia religiosa, os kardecistas têm o seu direito de se manifestar, os umbandistas também têm, os candoblecistas também têm, os muçulmanos também têm. Cada um dentro da sua religião também tem o direito de se manifestar numa cerimônia religiosa governamental. Não é específico de uma religião. Aí entra o que eu vou falar aqui sobre o Estado laico. Quando na nossa Constituição está escrito lá, e não é só a Constituição de 1988 não, as anteriores também tiveram essa observação, mas a do Estado, a Constituição que está em vigor é a de 1988, tá? Que é a que nós seguimos atualmente. Então, nela está garantida a laicidade do Estado, ou seja, o Estado não tem uma religião oficial, tá? Ou seja, aquele que assume o governo, a religião dele é pessoal, mas ele não pode levar a religião dele para dentro do governo. E a extrema-direita bolsonarista quer estabelecer a República do Evangelistão. E é aqui que está o perigo. Porque existe um projeto político capitaneado por alguns pastores e endossado pela dona Michele Bolsonaro. Ela mesma já falou abertamente que defende essa mistura de política com religião. E aqui eu quero dizer para você, começando pela Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia há essa autorização de Deus para ter essa mistura. Para não dizer que em nenhum lugar há, vamos pegar a Bíblia de ponta a ponta para você entender. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio, Deus estabeleceu o governo teocrático. Ele mesmo, o Senhor, governaria através daquele que ele colocasse ali como representante dele. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com os juízes. Mas você vai lembrar, porque está na Bíblia, eu já preguei sobre isso aqui várias vezes, você já ouviu outros pregadores também pregarem,
Samuel, o último dos juízes, foi questionado pelo povo de Israel. O povo de Israel queria que Samuel colocasse sobre eles um rei. Primeiro, porque eles queriam imitar os outros povos, que tinham um rei, e eles queriam imitar os outros povos que queriam um rei também. E em segundo, porque os filhos de Samuel, Joel e Abias, davam mau testemunho, eram corruptos, eram pervertidos, coisa e tal. Tudo isso foi levado ao conhecimento de Samuel. Samuel ficou chateado, foi questionar com Deus. E Deus falou para Samuel: dá a eles o rei que eles querem. A rebeldia deles não é contra você, é contra mim. Só você conferir, está na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, lá pelo capítulo 10, você vai encontrar isso aí, só você ler. Estou dizendo para você onde está, só você ler. Pesquisa lá, a partir do capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. Você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. E aí, Samuel falando com Deus, e Deus falou para ele: cara, dá a eles o rei que eles querem, mas avisa eles que o rei vai fazer isso, isso, isso e isso. Deus avisou como é que seria o comportamento do rei. Mas o povo insistiu: não, a gente quer um rei mesmo assim. Deus falou: dá. E acabou. A partir daí, Deus nunca mais se meteu na política. Acabou. A partir daí, não teve mais. Então vieram os reis, coisa e tal, até nós chegarmos aqui. No Brasil, nós temos a república. Em alguns países existe o parlamentarismo republicano. Aqui nós temos o presidencialismo, que obrigatoriamente é republicano. No Brasil. Em outros países existe o parlamentarismo republicano. O povo vai, elege bonitinho, e o primeiro-ministro é quem governa. Tem lá o presidente, mas quem governa mesmo é o primeiro-ministro. E você tem o parlamentarismo monárquico. Existe um rei, como no caso da Inglaterra, o rei Charles III. Mas quem governa mesmo é o primeiro-ministro. O rei é uma figura decorativa, vamos dizer assim, folclórica, coisa e tal. Mas governar mesmo, meter a mão na massa ali, decidir pelo país, quem decide é o primeiro-ministro. É o caso da Inglaterra, é o caso da Espanha. São exemplos de parlamentarismo monárquico. Enfim, dito tudo isso, eu quero que você entenda que no Brasil é garantida também pela Constituição a ampla liberdade religiosa. E graças a Deus por isso, porque se não houvesse essa garantia, eu não poderia estar aqui pregando a palavra, eu seria censurado. Se, por exemplo, o Estado brasileiro, o Estado não fosse laico, e nós elegêssemos um presidente que tivesse uma religião, qualquer outra religião, e que resolvesse implicar com a pregação da palavra de Deus, eu não poderia estar aqui pregando a palavra. Você consegue entender agora por que os deputados constituintes se preocuparam em colocar na Constituição Estado laico, garantindo a ampla liberdade religiosa para todos? Vocês conseguiram entender agora a importância disso? Será que você consegue entender de forma racional a explicação que não há nenhuma perseguição política com relação ao fato de a juíza não ter permitido uma manifestação religiosa? Porque se ela permitisse para um, teria que permitir para todos. Justamente por isso, para que todos nós possamos ter liberdade. Então, os outros brasileiros que professam suas crenças religiosas, diferentes da nossa, eu sou cristão, sou evangélico, tem o mesmo direito que o outro que tem outra religião também tem. É simples assim. E é bom que seja assim, para que todo mundo possa ter liberdade para pregar, para ter a sua religião, para manifestar a sua crença religiosa, tá? E preste atenção, nós somos cristãos, pregamos a palavra de Deus, nós não convertemos ninguém. A própria Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, bota isso na sua cabeça. A própria Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós aqui somos meros veículos usados pelo Espírito Santo para pregar a palavra. Então eu estou aqui pregando, eu nunca vou ter a capacidade de converter você que está vendo esse vídeo aí. Quem faz isso é o Espírito Santo, é simples assim. Então o Estado laico é isso. É o governo não se meter na religião de ninguém. É o governo garantir liberdade religiosa para todos. Todos os brasileiros. Até para não crer nada. Até para não crer em nada, não crer em ninguém. O censo do IBGE identificou cerca de
900 mil brasileiros que se declararam ateus, tudo bem. É um direito do cara ser ateu. É um direito da mulher ser ateia. É um direito. É liberdade religiosa, simples assim. Liberdade de crença, simples assim. Isso é Estado laico. Agora, o que é Estado ateu? Estado ateu é aquele em cuja Constituição está bem claro lá que não pode ter religião, não pode ter Deus, não pode ter nada. Ah, mas isso existe? Em alguns países, sim. Eu poderia dizer que na Coreia do Norte você não pode acreditar em nada, não. Lá qualquer forma religiosa é proibida. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, é o país comunista ao extremo. Ela não pode ter religião nenhuma. Não tem religião lá, não pode ter. Não pode ter. Estado ateu, não pode. Lá ninguém pode crer em nada. Misericórdia se alguém for pego lá com uma Bíblia na mão. Misericórdia. Falo Bíblia porque nós somos cristãos evangélicos, nosso guia de fé e prática é a Bíblia, mas se houver algum outro religioso com algum outro símbolo ligado a alguma outra religião, dá ruim. Na Coreia do Norte dá ruim. É um exemplo. Então, isso é Estado ateu. Não pode ter religião, não pode crer em nada. Totalmente oposto do que há no Brasil, que é o Estado laico. O governo não se mete, o governo não decide quem vai crer em quê, quem não vai crer em quê. Tá? O governo garante que ele, como governante, o Lula como governante, ele já falou que ele é cristão. É a crença pessoal dele. Ele já falou que ele é cristão. Se eu não estou enganado, o Fernando Henrique Cardoso, em alguns anos atrás, disse que ele era ateu. Se eu não estou enganado, inclusive, isso custou a ele a eleição para a Prefeitura de São Paulo em 1985. Uma eleição que estava praticamente ganha por ele, pelas pesquisas. Mas ele foi falar alguma coisa assim, que ele era ateu e posou para uma foto com a faixa de prefeito já eleito. Acho que juntou tudo isso aí. Se eu não estou enganado, o povo paulistano não elegeu ele a prefeito em 1985 por causa disso. Como se isso fosse um problema de ser ateu. A Bíblia nunca disse que para governar tem que ser religioso. A Bíblia disse que para governar tem que ser justo. Só em Provérbios tem 3 vezes Salomão falando: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Estou deixando para você aí, para você conferir. Tá aí nos comentários a lista de textos. E outra coisa, para você entender. Nossa função como... Nós somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus, nossa função é orar pelos governantes. Nós não temos que tomar partido político para nenhum lado. Quer dizer, temos as nossas preferências na hora de votar, ponto. Agora, na hora de vir aqui pregar a palavra, de jeito nenhum. Por isso, como eu disse, eu sou totalmente contra a mistura de política com religião. Eu defendo a seguinte tese. Tem pastor aí que é bolsonarista. Eu, particularmente, eu defendo a tese dentro da Bíblia, inclusive, eu posso garantir isso, que está lá. Pastor não é profissão. Pastor é chamado. Pastor é ministério. Então o pastor está ali para apacentar ovelhas. Eu pergunto a você aí, como é que um pastor bolsonarista vai apacentar uma ovelha dele que é de esquerda? Vai botar para correr? Como muitos fizeram em 2022, né? Disseram do próprio púlpito, quem vota no Lula é inimigo dele. Eu conheci um, aqui de perto, aqui, de uma igreja aqui perto, aqui, dos bairros adjacentes aqui onde eu moro. Na época da eleição ele falou algo parecido aí, sempre falando mal da esquerda. O que acontecia? Muitas pessoas levantavam e iam embora. E ele ficou com a igreja vazia, como está vazia a igreja dele até hoje. Então, um pastor, ele não tem que tomar posição política nem para a direita nem para a esquerda. Simples assim. O pastor tem que pregar a palavra de Deus. Eu quero que você me prove na Bíblia que eu estou errado. Me prova dentro da Bíblia que eu estou errado.
Ele tem que pregar a palavra de Deus, é simples assim. Se ele quer se envolver com política, como tem vários aí que já mostraram que eles querem se envolver com a política, beleza. É um direito deles como cidadãos, mas deixa o ministério. O senhor Malafaia, por exemplo, ele é bolsonarista raiz, todo mundo sabe que ele é. Ele nunca negou que não é. O que ele tem que fazer, o correto é chegar, reunir a igreja, estou entregando o ministério, quem vai assumir agora é o fulano de tal, e eu vou trabalhar para eleger o meu candidato. Ponto. Tá errado não, mas deixa o ministério. Aí você tem outro que de repente tá algum pastor de esquerda, não conheço nenhum, mas se aparecer algum de esquerda, até tem um, mas ele já renunciou ao ministério há muito tempo. Pastor Henrique Vieira, ele é um deputado federal de esquerda, mas ele não pastoreia igreja não. Ele não pastoreia igreja não. Nisso a Universal tem, que eu acho que é uma coisa legal que eles fazem. Os bispos que se envolveram com política saíram do ministério. Nem usam mais o nome de bispo. Marcelo Crivella é um exemplo. Há muito tempo ninguém se refere a ele como bispo. Isso vem lá de cima, a ordem do Edir Macedo. Ah, é político? Beleza, então tu é político. E também teve o deputado Carlos Rodrigues, que era chamado Bispo Rodrigues, mas entrou para a política, deixou de ser bispo. Então nisso aí a própria Universal já dá exemplo. Dentro do próprio universo evangélico, a Universal já dá esse exemplo aí. Eles já separam isso aí. O cara se envolve com política, beleza, mas não usa o nome de bispo, nem de pastor, nem de nada. É assim que tem que ser. Isso é o Estado laico. Separação entre igreja e Estado, é simples. Então, você aí tá vendo, é pastor, você quer ser político? Beleza. Deixa o ministério e se envolva com a política. Simples assim. Entrega o ministério e pronto. Simples assim. Entrega o ministério. Ah, eu não sou pastor presidente, mas eu sou pastor de departamento. Entrega. Envolva-se com a política. Quer se envolver? Beleza. Você é um cidadão. Como eu sou um cidadão, eu não quero me envolver com política de jeito nenhum. Eu estou correndo atrás, inclusive, da isenção da obrigatoriedade de votar pela minha deficiência. Não estou a fim de esperar completar 70 anos, ainda faltam 10 anos para mim. Se eu conseguir agora não dá mais tempo porque vai ter eleição agora. Mas se eu conseguir nas próximas eleições, a isenção da obrigatoriedade de votar é o que eu vou fazer. Então cada cidadão tem direito de fazer o que quiser, votar em quem quiser, o voto é secreto, como eu já disse aqui, é que nem senha de banco, é pessoal, é intransferível, tudo bem. E a pessoa que quer se envolver com política, tudo bem, mas não mistura com religião, sai fora, entrega. É isso que é o Estado laico. Então, ó, cuidado, tá? Você aí que está vendo esse vídeo, meu irmão, minha irmã, se tiver alguém aí que está pedindo seu voto e que quer misturar política com religião, sai fora desse candidato, tá? Porque se isso abrir precedente, outros de outras crenças religiosas também vão querer. Aí imagina, se nós passarmos a ser proibido de pregar a palavra de Deus, porque o que vale para um vale para outro. O que a juíza fez lá foi isso, garantir liberdade para todos. Pô, não vai poder ler Bíblia, porque se eu abrir para um ler Bíblia, outro vai querer fazer o passe, outro vai querer defumar, outro vai querer ler o Alcorão. Cada um dentro da sua liberdade religiosa, porque o país garante ampla liberdade religiosa. Foi isso que essa juíza fez, tá? E alguns evangélicos mal intencionados, sim, porque foram mal intencionados, quiseram vender uma historinha fantasiosa de que a juíza estava proibindo a liberdade religiosa dos evangélicos. Não está proibindo liberdade religiosa para ninguém. Ela está garantindo liberdade para todos. Tá? Por isso que esse negócio de ter aula de religião nas escolas é muito complicado, porque tem que abrir para todo mundo. Tem que abrir para todo mundo. Por isso que nos hospitais, você vê lá, alguns hospitais tem capela ecumênica. A capela fica lá, não tem
mas não tem nenhum pregador lá para pregar nada. Tem lá capela ecumênica. A Rede D'Or tem. A Rede D'Or tem capela ecumênica. Por quê? Porque serve para todo mundo. Mas não tem ninguém pregando nada lá. Capela ecumênica. A pessoa está lá, vai lá, faz a sua oração, independentemente da sua crença religiosa. Acabou. É uma capela ecumênica. Ela não tem bandeira de religião nenhuma. Eu não vou entrar nessa bandeira do ecumenismo não, que isso é um troço muito mais profundo que não vale a pena discutir aqui. É pura perda de tempo. Até porque o Brasil é um país laico, garante ampla liberdade religiosa para todo mundo. Eu fecho aqui, encerro aqui, agradeço a oportunidade em nome de Jesus e fica aqui, porque agora eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. Espero que Deus ministre seu coração e faça você entender a importância de nós termos no Brasil o Estado laico, separação entre igreja e Estado, separação total, para que eu e você possamos ter liberdade para termos a nossa crença religiosa, para que eu aqui possa ter liberdade para pregar a palavra de Deus para você aí. E para que outras pessoas tenham suas liberdades religiosas de terem suas crenças. Ok, é isso. E agradeço a oportunidade mais uma vez em nome de Jesus. Fica aqui que eu vou entrar com a mensagem agora. A bênção do trabalho diligente. Vem comigo. Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 12, verso 11. A bênção do trabalho diligente. A partir de agora. Mas antes de eu entrar com a mensagem, você está aqui nessa plataforma, clica nesse botãozinho aí, ó, para você me seguir, tá? Clica aí, para você me seguir, para você dizer que está gostando do vídeo, tá? Para você dizer que está gostando do vídeo, clica nesse coraçãozinho, tá? Clica nesse coraçãozinho para você dizer que está gostando do vídeo. Clica aí. E não se esqueça, tá? De deixar seu comentário. E não se esqueça também de compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Então vamos lá, vamos recapitular. Provérbios capítulo 12, verso 11. A bênção do trabalho diligente. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Clica nesse botãozinho para você me seguir, me acompanhar. Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Preciso muito do seu apoio. Isso dura só alguns segundos, tá? É rapidinho. Nesse comentário está fixado aí, estou deixando um aviso para você. Tem meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja. Não cobro nada para pregar. Por ele também você pode comprar meus livros por lá, tá? Trago para você aqui, ó. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, cuide bem da sua carreira profissional e de Lodebar para Wonderland. Tem poucos exemplares deles aqui, me chama lá para você garantir o seu. E por falar em garantir o seu, quer reservar já meus novos livros? Sansão, o Homem das Escolhas Erradas e É Tempo de Recomeçar? Aí nesse mesmo WhatsApp você pode fazer sua reserva. Me chama lá, tá? E não se esqueça de olhar sempre a hashtag do vídeo para saber se é parte 1, parte 2. E assista na sequência para você entender a mensagem como um todo. Dito tudo isso, abre sua Bíblia. Provérbios capítulo 12, verso 11. A bênção do trabalho diligente. A partir de agora. Vamos para o texto. Quem trabalha com dedicação e se cansa plantando e colhendo, terá fartura de alimento para sua família. Mas quem fica apenas sonhando com um serviço melhor, não tem juízo. Vou repetir essa leitura. Quem trabalha com dedicação e se cansa plantando e colhendo, terá fartura de alimento para a sua família. Mas quem fica apenas sonhando com um serviço melhor, não tem juízo.
Que Deus abençoe essa leitura e que ela possa se fazer viva, presente e real nos nossos corações. Vamos lá, durante esses minutos, compartilhar algumas verdades muito interessantes acerca desse texto que Salomão colocou aqui para nós. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que o trabalho foi instituído por Deus. Deus não criou o ser humano para ficar à toa, preguiçoso, vagabundeando por aí, me perdoe a expressão. Em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, Deus criou isso. Quando Deus criou o homem, Adão foi o primeiro homem criado pelo Senhor, como nós já sabemos. Adão tinha uma profissão. Ele cuidava do jardim do Éden, dava nomes aos animais, às plantas. O trabalho dele era tranquilo, não tinha suor do rosto, era um trabalho tranquilo. E Adão ainda tinha o direito, ainda tinha a oportunidade de conversar com Deus todo fim de tarde. Deus descia para bater papo com Adão, para saber como é que tinha sido o dia dele e tal. E ali eles trocavam ideia, uma relação de pura amizade. Então foi Deus quem instituiu o trabalho. E quando o trabalho se tornou mais penoso, foi porque Adão desobedeceu, juntamente com Eva. Você conhece a história. A partir daí, Deus falou que do suor do teu rosto comerás o pão, coisa e tal. O trabalho passou a ser mais penoso. Mas Deus criou o trabalho desde o princípio do mundo. Deus criou o trabalho. Tá? Então o trabalho ele é feito para dignificar o homem. Tá? O ser humano, homem, ser humano. Quero deixar isso bem claro. Tá? Porque eu estou falando para um universo. No Brasil tem milhões de mulheres que trabalham. São mães solo. São mães solo por opção. Outras são mães solo por falta de opção, porque o marido abandonou, largou. É um tralha. Então elas estão aí como mães solo trabalhando. Outras são casadas e têm a sua própria carreira. E nada mais justo. Eu sou o filho de uma mulher que tinha uma carreira profissional nos anos 70 que era raro. Naquela época, era muito raro uma mulher ter uma carreira profissional como a minha mãe teve. Infelizmente, minha mãe faleceu cedo. Em 1982, eu tinha 16 anos. Infelizmente, ela faleceu cedo. Mas a minha mãe, na época dela, foi uma das pioneiras. Naquela época, ela teve uma carreira profissional. Ela chegou a ser a supervisora das secretárias na multinacional de produtos que ela trabalhava, de produtos cosméticos. Aquela multinacional francesa, você sabe qual é? Eu falei agora francesa, você já sabe qual é. No nome dela no nome dela, da empresa tem o nome da capital da França. Então minha mãe trabalhou lá. Minha mãe era a supervisora das secretárias lá naquela empresa. E naquela época isso era raro, uma mulher chegar num patamar desse aí. Tá? Então sim, ela tinha uma carreira profissional, como muitas mulheres têm. Então vamos lá. Só para abrir esse parênteses. Então o trabalho dignifica o homem, dignifica a mulher, dignifica o ser humano. Tá? A bênção do trabalho diligente, Deus quer que nós venhamos a ter o nosso provento mensal, nossa renda mensal, vinda do nosso próprio sustento. Ainda há pouco eu falei sobre Bolsa Família, que é feito para socorrer, é emergencial, é um programa de transferência de renda emergencial, já expliquei sobre o assunto, é só você voltar ao vídeo, você que está aqui na plataforma vermelha, de vídeo grande, volta lá e você vai ver o que eu falei. Tá? E para você que está nas plataformas de vídeos curtos, é só você procurar os vídeos específicos sobre os quais eu falei sobre Bolsa Família. Está tudo bem explicadinho lá. Mas voltando aqui, que eu quero falar aqui do trabalho diligente. Então sim, sua obrigação como trabalhador é trabalhar com dedicação. Não ser aquele trabalhador abelha, sabe? Aquele que quando não está voando está fazendo cera. Meu irmão, minha irmã, se você for esse tipo de trabalhador, sua vida profissional vai ser isso aí que ela é, toda estagnada, porque você nunca vai ser valorizado. Seu trabalho não aparece, você está sempre voando ou fazendo cera. Você também não pode ser aquele que toda hora mete um atestado para justificar uma falta. Toda hora está metendo um atestado.
Não vou nem falar de quem frauda atestado, não, que isso é outra coisa, muito mais grave. Vou falar daquele que toda hora vai ao médico para pegar o dia, porque não está afim de trabalhar. Tá? Isso é muito sério. Então, se você quer prosperar, quer ser abençoado nessa vida profissional, na sua vida profissional, faça o seu trabalho com diligência, faça o seu trabalho com dedicação, seja o melhor naquilo que você faz. Vamos lá, você é colaborador, não vou dizer empregado, colaborador, associado, como você quiser chamar. Mas você não é o patrão, pronto, você não é o patrão, você não é chefe, você não é o patrão. E mesmo quando você é chefe encarregado, você não é o patrão, vamos lá. Você é um CLT, você não está no topo da pirâmide organizacional, vamos colocar assim para ficar bem claro. Você está na base da pirâmide organizacional, tá? Ali, nos primeiros patamares. Você não tem poder de decisão, você não tem poder de mando. Porque se você é um encarregado, o seu poder de mando é pequenininho. Você só manda naquele grupinho de funcionários que está ali. Você não tem poder de mando. Quem decide está lá em cima, tá? Então vamos lá. Você tem que fazer o seu melhor. Chegar na hora ou antes, pegar firme, não voar, não morcegar, se especializar, se qualificar, ser um excelente profissional naquilo que você faz. Você é autônomo? Mesmíssima coisa, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. E tem que ser o melhor, para que você seja sempre chamado para fazer mais. Se você é o melhor naquilo que você faz, você vai ser sempre chamado para fazer mais. Se você não for um profissional careiro, explorador e que trabalha com qualidade, você vai ser sempre chamado para fazer mais. Sempre vai ser. Não tem como. Você é um microempresário, abriu o seu próprio negócio. Cara, se você faz o seu negócio, um negócio de excelência, de qualidade, você sempre vai ter cliente. Você sempre vai ter cliente. Você sempre vai ser abençoado. Porque você faz a sua parte com afinco, com dedicação. Falei agora de profissional liberal. É diferente de autônomo e é diferente de microempresário, microempreendedor. Profissional liberal é aquele profissional que se formou em alguma coisa e abriu seu próprio consultório, no caso de um médico, que se enquadra nessa categoria, ou de um advogado, abriu seu escritório. Esses dois profissionais, por exemplo, são profissionais que se enquadram na categoria de profissional liberal. Então faça o seu melhor, seja bom naquilo que você faz, vá buscar especializações, atualizações e vá acrescentar conhecimentos àquilo que você já tem. Até porque as coisas estão sempre mudando. A medicina está sempre descobrindo coisas novas, no direito tem sempre coisas novas surgindo. Por exemplo, alguns anos atrás os advogados não faziam ideia do que era a internet. Hoje os advogados têm que se especializar nesse assunto do direito de internet, o que pode, o que não pode. Porque a internet ela não pode ser terra de ninguém. Ela não pode ser terra de ninguém. Tem que ter regra, tem que ter lei. Aliás, o direito foi criado no mundo justamente para isso. Para botar ordem na coisa. Para o mundo não virar uma grande bagunça. Todo mundo fazer o que bem quer ao seu bel prazer. Então, vamos ler o texto de novo. Eu quero ler a primeira parte para a gente pensar aqui. Vamos lá. Quem trabalha com dedicação e se cansa plantando e colhendo, terá fartura de alimento para a sua família. Essa é a primeira parte do texto. Você já viu que Salomão, inspirado por Deus, traz uma palavra para nós. Quem trabalha com dedicação e se cansa plantando e colhendo, e está falando de agricultura, mas isso vale para qualquer profissional de qualquer área, terá fartura de alimento para a sua família. Então você tem obrigação de ser bom, o melhor naquilo que você faz, sim. Porque se você é CLT, você sabe muito bem que você não tem estabilidade no emprego. Então, se você não é bom, quando passar o cerol na empresa, quando a Rádio Corredor falar que o cerol vai passar, você vai ser dos primeiros a rodar. É o cerol, é o barco, é o navio. Tem uma outra expressão que o pessoal usa que é feia pra caramba, que eu não vou repetir aqui não.
mas também usam muito essa outra expressão, que você sabe qual é. Então, quando você escuta isso no rádio corredor, se você é um profissional mequetrefe, um profissional meia boca, um profissional que faz tudo isso que eu falei, fica voando, fica fazendo cera, não estuda, não se qualifica, você está na base da cadeia alimentar, vai ser o primeiro a ser jogado para os leões, ser mandado embora, não tem como. Entre a empresa segurar você e segurar aquele que é trabalhador, que se esforça, que se dedica, que é comprometido, que estuda, que se qualifica, a empresa vai segurar esse e vai mandar você embora. É simples assim. Qualquer empregador vai fazer isso, porque você vai estar na base da cadeia alimentar. É simples assim. Tá? Então, quem se esforça, quem trabalha com dedicação, quem se esforça para melhorar, pô, você vê que tem muita gente. Aí você vai dizer, mas é meritocracia, não sei o que. Cara, a única chance de você ter alguma coisa na vida é você se esforçar, cara. Sim, de certa forma eu defendo, sim, a meritocracia. Nem sempre ela é justa? Nem sempre ela é justa. Eu sei disso. Nem sempre ela é justa. Mas é a sua única chance de melhorar de vida. Sim, porque tem uma galerinha aí que é muito ligada à esquerda, que é contra a meritocracia, que acha que ninguém enriquece trabalhando, coisa e tal. Cara, eu não estou nem falando aqui de enriquecer ou de não enriquecer. Eu estou falando de prosperidade, de ter fartura. E ter fartura não significa ser rico. Tem uma distância entre ter fartura e ser rico. Tá? Mas Deus premia o trabalhador. Deus premia sim o trabalhador que se dedica, que faz a sua parte. Ele sim chega a algum lugar, sim. Por exemplo, ele consegue se manter por mais tempo no emprego. As demissões, quando vêm, ele vai ficando tranquilo até ali, tal. Mas por ele ser CLT, ele também tem que ficar ligado que ele precisa melhorar, estudar mais, crescer mais, buscar cargos melhores. Tem que ficar atento, inclusive, até a oportunidades, por exemplo, de montar o próprio negócio. Nada impede que ele, sendo CLT, comece a pensar no futuro, tipo, vou montar meu próprio negócio aqui porque a idade está chegando, a qualquer momento aí, de repente, eles podem querer me mandar embora para botar um mais jovem, porque muitas empresas fazem isso mesmo. A realidade aqui no Brasil é exatamente essa. Eles mandam embora um de 40 e pouco para botar um de 20 e pouco. Fazem isso sim. Em banco isso acontece com muita frequência. O cara tem 20 e tantos anos no banco, 40 e tantos anos de idade, toma um pé no traseiro. Banco particular, isso acontece com muita frequência. Estou dando um exemplo aqui de uma realidade que eu conheço de perto, que eu fui bancário a maior parte da minha vida profissional. Então sim. Só que a única chance que você, meu irmão, minha irmã, tem de crescer é você trabalhar com diligência. Seja você CLT, ali na base da pirâmide organizacional, seja você no nível da pirâmide um pouquinho mais elevado. Você não é um simples empregado, você é um encarregado, você é um chefe, você é um supervisor, você é um gerente. Você tem que ser bom naquilo que você faz, o melhor naquilo que você faz. Não só para você ir garantindo ali sua empregabilidade e tal, mas para você também planejar o seu futuro. E quando eu falo em planejar o seu futuro, aqui ó, cuide bem da sua carreira profissional. Eu recomendo você comprar esse meu livro aqui, porque aqui eu tenho capítulos que falam sobre esse assunto, tá? Inclusive para você montar seu próprio negócio, para você se estruturar, pensar num plano B, caso não dê certo onde você está agora, planejar sua aposentadoria. Então, tudo isso eu falo no meu livro. Então, você precisa sim ser diligente naquilo que você faz na sua vida profissional. Você precisa sim fazer o seu melhor, tá? Com dedicação, suando, trabalhando, plantando, colhendo, atendendo enfim, fazendo o seu melhor na sua profissão, independentemente de qual seja a sua profissão. Você tem que fazer o seu melhor para que você seja abençoado naquilo que você fizer. E vou ler a outra parte do versículo para a gente poder caminhar para esse fechamento dessa mensagem. Vamos lá. Aí
Mas quem fica apenas sonhando com um serviço melhor não tem juízo. Cara, tem gente que vive assim. Quer ter um emprego melhor, mas não faz por onde. Quer ganhar bem, mas não estuda. Quer ganhar bem, mas não se esforça no seu local de trabalho. Quer ganhar bem, mas quando abre um empreendimento comercial, trabalha de qualquer jeito. Tem dia que abre, tem dia que não abre, não tem hora certa para abrir o empreendimento, fecha cedo, não trabalha trabalha de qualquer jeito. Ou nunca vai prosperar, cara. Não tem juízo. O empregado CLT, o cara às vezes até chega na hora. Não vou nem falar daquele que fica chegando atrasado, porque esse é o primeiro que roda. Chega atrasado, chega uma hora que ele roda. Mas o cara chega na hora, mas tipo assim, o cara não é proativo. É o cara que só faz se o chefe mandar fazer. É um cara que ele entrou com o ensino médio e está ali com o ensino médio. Ele acha que ele está bom, está sentado ali. Enquanto o colega do lado direito dele já está numa faculdade. O do lado esquerdo até já terminou a faculdade, já está numa pós. Então esses caras já saem na frente dele. O outro ali da frente já fez um curso de inglês. O outro ali já está fazendo outros cursos aqui e ali. Ele está lá, acomodadão, mas está sonhando com algo melhor. Ele está sonhando com um serviço melhor, mas não faz por onde aqui. Como é que ele quer sonhar lá na frente se ele não faz aqui? É isso que Salomão está falando. Esse não tem juízo. Só fica sonhando. Ah, eu quero ser um jogador de futebol. O garoto está lá, quero ser um jogador de futebol. Mas não vai para a peneira tentar. Ah, eu quero ir para a marinha, mas não estuda. Sim, porque quer um garoto, vou pegar um garoto, quer ir para a marinha. Tem que botar na cabeça que vai ter que estudar e muito. E quando eu falo estudar muito, é muito. 10, 11, 12 horas por dia. Vai ter. Então, para você que é pai, que é mãe, que está um filho aí, uma filha que está querendo isso, você vai ter que dizer para o seu filho, vai ter que abrir mão disso aqui, ó. Tem que chegar para o seu garoto, para a sua garota, ó. Tu quer realmente para a marinha, para a aeronáutica, quer estudar para isso? Beleza, ó. Nada de celular. Não, nem pensar. Vai ter que se dedicar ao estudo. Nada de sair para balada. Nada de sair para jogar bola. Estudar constantemente vai ser aquilo ali durante um tempinho. Eu diria durante alguns anos até. Porque vai fazer uma prova, pode ser que não passe na primeira, normal. 90% pelo menos não passa na primeira prova, é normal. A primeira prova vai ser um aprendizado. Às vezes até consegue passar sim, mas não pega aquele notão, porque já tem um montão de gente que já está estudando há muito mais tempo. Mas vai pegar a bagagem para tentar de novo. Aí de repente numa segunda prova já consegue passar. Mas vai ter que abrir mão. Mas se ficar só sonhando, é como diz o provérbio aqui, não tem juízo. Ah, eu quero ser, mas não faz por onde, não tem juízo. Ah, eu quero que o meu negócio prospere, mas você não faz a sua parte. Você não compra os equipamentos maneiros para poder ter o seu negócio aí prosperando. Você não preza por um bom atendimento. Você não cuida nem do seu visual. Você não cuida nem do seu visual. Que o seu visual já passa uma credibilidade. Vamos lá. Você usa uma barba que nem eu. A minha barba é a parada. A paradinha. Ó, se você me aparece com uma barba aqui, a impressão de sujeira, dá até nojo. Perdoa a franqueza. Dá até nojo. Aí você vai mexer em alimento. Por exemplo, você tem um negócio que mexe com alimento com a barba aqui. Dá até nojo. Por exemplo, eu já citei um exemplo aqui algumas vezes, vou repetir esse exemplo. Quando eu morei em Nova Iguaçu, para quem não conhece, é uma cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, morei e trabalhei lá na Caixa Econômica de lá. Tinha um rapaz lá que vendia docinho. Ele ia de paletó e gravata. O cara vende docinho de paletó e gravata, passa a credibilidade. Entre você comprar docinhos com um cara que está de paletó e gravata e um outro que está de bermuda, chinelo de dedo, pé todo russo,
a unha toda zoada, toda suja, barba para fazer, todo desgrenhado, você vai comprar com quem? Vai comprar com um cara que está na melhor aparência, isso é óbvio. 9 em cada 10 vão olhar para o cara que tem boa aparência e vão comprar com ele. Então, se você quer prosperar no seu próprio negócio, você tem que fazer sua parte, cuidar disso tudo. Aparência, estrutura do negócio, ter o horário certo para abrir, ter o horário certo para fechar, priorizar o bom atendimento, a qualidade ali naquilo que você está oferecendo, seja que ramo do negócio for. Se você for um profissional liberal, idem. Quando você tem um médico que cuida bem do paciente, um médico que não tem paciência com o paciente, é óbvio que as pessoas vão procurar aquele médico que é maneiro, que cuida, que se interessa em ouvir o paciente, isso é normal. E assim é em qualquer profissão. Então, se você fica só sonhando, você não vai a lugar nenhum, você não tem juízo. Então, vamos concluir aqui a mensagem para poder encerrar. Vamos lá. Salomão, quando diz que quem trabalha com dedicação, plantando e colhendo, lutando, suando, terá fartura para sua família, ele está dizendo que nos dias atuais, você, na profissão que você exerce, seja ela comércio, indústria, prestação de serviços, seja você CLT, seja você funcionário público, seja você um funcionário que não tem nenhum cargo de mando, mas que tem algum cargo de mando, seja você, que tipo de funcionário você for, se você for um patrão, tá, que eu nem falei direito sobre o patrão, mas vamos lá, se você é um patrão que é justo, que é dedicado, que se especializa em manter o seu próprio negócio, sim, porque o patrão precisa também estudar, se atualizar, sim, o dono do negócio precisa, claro, aprender novos mecanismos para gerenciar suas contas, novos mecanismos para poder conduzir o seu negócio, então você vai prosperar. Se você for um microempresário, se você for um profissional liberal e se você se empenhar em fazer sua parte com excelência, com dedicação, com todas as condições necessárias para você prestar o melhor atendimento naquilo que você faz, você vai prosperar, você vai ter fartura. É a única chance que você tem de progredir na vida. Sim, é a base do esforço, do mérito. Não vai cair do céu, a não ser a chuva. A chuva cai do céu. Fora a chuva, não. Fora a chuva, nada cai do céu. Você tem que se esforçar. Agora, se você ficar só sonhando, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro, eu quero que o meu negócio prospere, mas não faz nada para prosperar, não vai rolar. Você não tem juízo. Eu quero tanto que a empresa que eu comecei ela continue e prospere, mas você não estuda, você não busca se qualificar, você não busca melhorar, você não busca estruturar o seu negócio, não vai rolar. Eu quero tanto ter novos clientes, mas eu sou um advogado que quero ter clientes, mas não consigo. Se você não se esforçar, você não vai conseguir. Se você não se especializar, você não vai conseguir. Se você não pegar aquelas causas que você já tem e se dedicar ali para fazer o melhor, não vai rolar. Eu quero entrar para isso, eu quero ser funcionário público, quero entrar para aquilo, mas não estudar, não vai rolar. Eu quero ser jogador de futebol, mas não vai para as peneiras para tentar a sorte, não vai rolar. Você já é um jogador de futebol profissional, recebe a chance, fica toda hora metendo chinelinho, a primeira chance que tem, tu roda. Quer ficar na noitada, na balada, tem um montão aí que não para em clube por causa disso. O cara recebe a chance, aí começa a ganhar o dinheirinho dele lá no clube que ele está jogando, aí começa para balada, para noitada, aí não consegue jogar. No que não consegue jogar, na lista de dispensa é o primeiro que roda. Por isso que você vê jogador que vive rodando aí de clube em clube. E você não sabe por quê. 90% dos casos o problema é extracampo. É isso aí que eu estou falando. Só fica sonhando. E é isso que eu quero que você entenda. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E a mensagem de hoje foi a bênção do trabalho diligente, baseada em Provérbios capítulo 12, verso 11.
E muito obrigado por você ficou até aqui, muito obrigado. Desejo que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e prospere muito a sua vida profissional e tudo aquilo que você fizer. Seja você CLT, concursado, empregado com cargo, sem cargo, empresário, pequeno, médio, grande, profissional liberal, seja você quem for profissionalmente falando, que você seja abençoado em tudo que você fizer, mas que você entenda essa verdade. E eu vou repetir mais uma vez o texto aqui. Você tem que entender isso, tá? Vamos repetir aqui. Quem trabalha com dedicação e se cansa plantando e colhendo, terá fartura de alimento para a sua família. Mas quem fica apenas sonhando com um serviço melhor, não tem juízo. Fica com essa palavra para você entender a profundidade dela. Veja novamente a mensagem para você entender tudo o que eu quis dizer. E agora sim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração para entregar aqui para você. E o tema da mensagem foi a bênção do trabalho diligente. Provérbios capítulo 12, verso 11. E que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado porque você está aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal. Você aqui do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clica no sininho para você receber as notificações. Toda sexta-feira tem vídeo novo para você, tá? Mas você vai ser notificado se você se inscrever no canal e clicar no sininho. Deixa o seu like no vídeo. Compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais, tá? Me ajuda nisso aí para que o vídeo tenha um alcance maior. Tá certo? Olha o comentário que está fixado aí para que você veja meu WhatsApp. Nele você me chama para pregar na sua igreja. Nele você me chama para comprar meus livros. Por hora eu tenho Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Cuide bem da sua carreira profissional. De Lodebar para Wonderland. E por ele também você pode já reservar os meus novos livros que vão sair em breve. Sansão, o homem das escolhas erradas. E é tempo de recomeçar. Aqui nesse WhatsApp você me chama para saber como é que faz para garantir, para reservar o seu. Tá bom? Quanto a você que está no Quai, tá no TikTok, tá no Instagram, vamos lá. Clica nesse botão aí, ó, para você me seguir aqui, tá? Preciso do seu apoio. Clica nesse coração aí para você dizer que gostou do vídeo, tá bom? Vai clicando, pega todos os vídeos aí, vai clicando no coração, dizer que gostou, preciso desse apoio. Deixa seu comentário também, tá bom? E compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais. Tudo isso é rapidinho, alguns segundinhos você faz isso tudo. E mesma coisa, comentário que está aí fixado, ou no caso do TikTok, o comentário está favoritado. Tem meu WhatsApp. Por ele você me chama para pregar na sua igreja, não cobro para pregar. Por ele você me chama para comprar meus livros lá. De Lodebar para Wonderland. Cuide bem da sua carreira profissional. E Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Por esse WhatsApp você me chama para comprar qualquer um deles. Tem promoções lá, tá? E por ele também você reserva os meus novos livros que já vão sair. É Tempo de Recomeçar e Sansão, o homem das escolhas erradas. E deixa eu falar uma coisa para vocês todos. Assim que eu lançar esse livro, esses livros, vou divulgar bastante aqui. No Quai, no TikTok, no Instagram, lá no YouTube também vou divulgar bastante. Então fica atento, porque assim que sair eu quero que você garanta o seu exemplar. Você que está aqui no Quai, no TikTok, no Instagram, não se esqueça de olhar a hashtag do vídeo para você assistir na sequência, para você entender, porque lá na hashtag tem parte 1, parte 2, parte 3, assista na sequência para você entender. Então, muito obrigado porque você ficou até aqui.
Agradeço porque você me permitiu me comunicar com você e espero você aqui na próxima semana, com a permissão de Deus, para o próximo vídeo. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.